Olá, meus amores do oitavo ano, tudo bem? Nossa matéria de química, eu estou fazendo uma revisão da aula anterior, que nós havíamos falado sobre separação de substâncias, lembram disso? Então eu montei a aulinha agora por escrito, tudo na plataforma direitinho, como manda o figurino. Passei os exercícios, mandei as imagens para vocês, que vocês possam visualizar o que é a separação e como ela é feita, né? No maquinário, ou seja, ele de qual forma for. Então também fica mais fácil de vocês aprenderem, né? Então a tia mandou direitinho na folhinha da plataforma, tá bom? Então vamos lá? Vamos recomeçar, tá? Bom, a separação de substância é um processo de separação de misturas que consiste em separar uma mistura, sendo ela homogênea ou heterogênea, através de técnicas qualitativas e quantitativas. Para entendermos melhor, precisamos definir primeiro o que é uma mistura. Nós já demos esse conteúdo, tá? Mistura é toda e qualquer associação composta por dois ou mais substâncias diferentes, podendo apresentar de forma homogênea, com uma única fase visível a olho nu, ou heterogênea, com duas ou mais fases visíveis a olho nu, ok? Bom, agora que já sabemos do que se trata a mistura, né? Porque esse pedacinho a tia não tinha relembrado, porque a tia já tinha dado em aulas anteriores. Mas o que eu achei melhor? Eu achei melhor a gente começar tudo de novo. Porque quanto mais vocês aprendem, fica mais fácil o entendimento, tá bom? Bom, podemos analisar quais são as técnicas e os métodos disponíveis para realizar a separação desses componentes dessa mistura. Dependendo do tipo da mistura, sendo sólido para sólido, sólido para líquido, líquido para gasoso, líquido para líquido, gasoso para gasoso. Temos uma ou mais técnicas apropriadas para realizar essa separação dos componentes. Algumas bem simples, outras mais complexas, como diversas etapas de separação. Para que se possa mensurar os componentes e interesses, devido à vasta possibilidade de métodos e processos de separação, devemos considerar alguns fatores importantes na escolha do melhor método para a mistura em questão, como tipo de mistura, homogênea ou heterogênea, né? Estado físico das substâncias que compõem a mistura, estado físico da mistura, propriedade físico-química, como temperatura, fusão, ebulição, densidade e solubilidade, tá? Então, vocês vejam bem, né? Você tem um leque de informações aí. Então, nós vamos separar de acordo com que melhor, né? Você tem ali você vai visualizar. Não, isso aqui eu posso separar assim, assim, ou dessa outra forma, né? Fazendo uma forma diferenciada, tá? Bom, baseando-se no tipo de mistura, veremos alguns métodos de separação de misturas utilizados. Separação de misturas homogêneas. Presta atenção, agora homogênea, aquela que eu vou olhar, eu vou observar e eu não vou conseguir distinguir quem é quem, porque tá tão misturado que parece que tá tudo, que é uma coisa única, mas não é, né? Então vamos lá, começando, tá? Destilação simples. Como é que é feita a destilação simples? A gente já tá fazendo passo a passo, sem pressa nenhuma, para que vocês tenham um melhor entendimento. Baseie-se na evaporação de um dos componentes da mistura, como por exemplo, menor ponto de ebulição, através do aquecimento, seguido de uma condensação do produto evaporado. Pode ser realizada em misturas homogêneas entre líquidos, sólido ou líquido, né? Então a tia também aproveitou e mandou para vocês aí a imagem da foto que nós podemos fazer esse tipo de separação.
Então também ficou mais fácil até para vocês visualizarem. Ah, passa assim. E a tia, além de mostrar a figura, a ilustração, a tia botou aonde que, para que não é que para que serve, mas quais são os componentes do aparelho, tá? Para poder facilitar. Ficou legal, tá? Destilação fracionada. Baseia-se na evaporação de um dos componentes da mistura, menor ponto de ebulição, através do aquecimento, que deixa a mistura individualmente, à medida que seu ponto de ebulição específico é atingido, seguindo da separação em colunas de destilação fracionada e posterior à condensação dos destilados sequencialmente. É muito utilizado em misturas que possuem pontos de ebulição como componentes próximos da destilação. Dos componentes como petróleo, por exemplo, é utilizado para separar misturas homogêneas no estado líquido para líquido ou líquido ou gasoso, tá? Então essa que a tia falou foi destilação fracionada. A outra a primeira que a tia falou foi destilação simples, então tem uma diferença aí, né? Então vocês têm que prestar atenção nos tipos de destilação que a tia falou, tá bom? Mas o que eu fiz? Eu mandei aí pra vocês a gravura demonstrativa, tudo direitinho de cada uma, tanto da fracionada quanto da simples, tá bom? Pra poder facilitar o estudo de vocês. Vamos falar agora da evaporação? Deixa a tia virar pra cá. Porque é claro, às vezes fica escuro, né, a telinha, mas vamos lá. Evaporação ocorre com o aquecimento das misturas, normalmente através de equipamentos que gerem calor necessário, como fornos, por exemplo, e um recipiente aberto, onde o processo de evaporação da fase líquida da mistura restando apenas a fase sólida no recipiente. Pode ser utilizado apenas em misturas homogêneas entre sólidos e líquidos. Se elas forem, né, no caso aí, que você não consegue distinguir, por exemplo, a parte homogênea, né, pode ser realizada apenas em misturas homogêneas, esse tipo de evaporação. Se você faz, por exemplo, a mistura entre, por exemplo, a água do mar a água e sal, vai evaporar a água, vai ficar somente o sal, né? Isso também é um tipo de evaporação, né? Mas essa a gente consegue distinguir, consegue? Também não. Conseguiram entender? Agora vamos falar separação de misturas heterogêneas. Decantação. Decantação, ela consiste em separar uma mistura heterogênea, ou seja, que apresenta duas ou mais fases através da diferença entre a densidade. Ou seja, a fração mais densa fica no fundo do recipiente e a mais leve fica em cima. Desse modo, pode-se realizar a separação através da remoção das partes individualmente. Normalmente, utiliza-se um funil para a remoção dessas partes individuais, né? Um funil de bromo para a decantação do líquido. Para separar também. Ele vai depositando toda a parte mais pesada, vai para o fundo, né? Então isso facilita muito, aí você consegue separar. Centrifugação, ela consiste na separação de misturas entre líquidos ou entre líquidos e sólidos, através do equipamento chamado centrífuga, que separa as fases da mistura através da força centrífuga, gerada por um rotor em alta rotação, né? Ele roda, ele gira tão que ele consegue separar ali, tá? Bem, agora vamos falar da filtração. Filtração é mais fácil, a gente até mostrou na outra aulinha um filtro de papel, né? Para que vocês vissem como é, coisa que vocês têm na casa de vocês. Filtração consiste na separação de misturas entre líquido ou sólidos e gases e sólidos, através da passagem das misturas por um meio filtrante. Comumente utilizamos um filtro, né, um papel filtro, para realizar a filtração em laboratório. A tia até mostrou, lembra?
Agora a gente vai falar sobre levigação. Consiste em adicionar grande quantidade de água em uma mistura a fim de separar os componentes sólidos da mesma. Os componentes menos densos podem ser arrastados por um líquido. É um processo de separação de uma mistura heterogênea em sólido, muito utilizado na mineração de ouro. Aí a tia também botou a imagem. Tudo a tia botou a imagem, tá? Tamização consiste em separar uma mistura heterogênea de sólidos de diversos granulometrias através da passagem da mesma por um sistema de peneiras ou tamizes. Pode ser feito em pequenas escalas. Isso aí pode ser feito em laboratório ou em escala industrial, tá certo? Então, passei para vocês isso agora tudo por escrito, né? Queridos estudantes, né? Meus amores, matéria toda lançada na plataforma. Exercício todo aí prontinho para que vocês possam fazer já. E a tia já tá enviando o gabarito, tá bom? Acessem a plataforma Plural. Estudem, reta final, 4º bimestre. Não vão ficar para trás não, né? Estudem, bons estudos e até a próxima. Beijinho carinhoso. Estudem, hein?